Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Sempre é importante reforçar que esse espaço é um espaço público totalmente dedicado para atender e esclarecer as suas dúvidas e questionamentos nas mais diversas áreas do direito. E para tal, é muito fácil você enviar, seja uma dúvida ou questionamento, pelos nossos canais, o WhatsApp 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Estamos recebendo hoje o Dr. Tiago Kiedrich, que estará tratando do direito previdenciário. Seja bem-vindo, Dr. Tiago. Obrigado pelo convite, uma saudação a você e a toda a audiência. A nossa primeira questão, a pessoa optou por não se identificar. Muito importante aqui, um relato bastante amplo que nós vamos ouvir aqui a sua orientação, Dr. Tiago. A pessoa relata o seguinte: sou professora estadual aposentada desde 2018 e pensionista por morte desde 2012. Também sou professora municipal em minha cidade e este ano pedi minha aposentadoria. Para minha surpresa, fiquei sabendo que, através da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, no artigo 24, não poderia me aposentar levando as duas aposentadorias e mais a pensão com valor integral. Tive que escolher entre elas a de maior valor e as outras tiveram uma redução de 60%. Infelizmente, não contava com isso, visto que uma professora ganha pouco e trabalhei muito para tentar ter uma aposentadoria mais digna. Minha aposentadoria ficou muito baixa. A pergunta dela, doutor Tiago: tenho 9 anos de serviço privado que não levei para nenhum lugar. Fui informada que posso pagar como autônoma, dando aulas particulares ou outra função, sobre um salário mínimo e ter uma aposentadoria pelo INSS, visto que nenhuma aposentadoria anterior tem vínculo com o INSS. Teria que ter 15 anos de contribuição e idade. Isso é possível? Se sim, quando solicitar minha aposentadoria pelo INSS, também teria redução nesta aposentadoria, um salário mínimo? Relata aqui e lhe pergunta a nossa telespectadora, que preferiu não se identificar. É uma ótima pergunta que fala da acumulação de benefícios. Com a emenda constitucional 103, a possibilidade de acumular benefícios previdenciários se mantém, mas, como aconteceu no caso dela, ela fica com o maior benefício e os demais vão sofrendo uma redução. Ela fica com eles, mas não no percentual de 100%. E então ela tem uma carreira de trabalho em várias entes de diversos regimes próprios e acabou sofrendo essa redução, né? Tem os benefícios, mas tem uma redução e ela viu que o valor não era o que ela esperava. E agora ela não tem o regime geral de previdência, pagando aposentadoria para ela, que é o INSS, e pergunta sobre isso. Eu cito às vezes o exemplo do meu pai, que também aconteceu isso, e era professor de regime próprio e depois de aposentado ele também se voltou ao INSS para melhorar a renda. Então a resposta, e ele recebe hoje também do INSS, então a resposta é sim, ela tem a possibilidade de receber do INSS, ela não aproveitou esses 9 anos que ela cita em nenhum regime próprio, então ela tem esses 9 anos, provavelmente ela deve ter a idade mínima, ou se aproximando no INSS, que são 62 anos, mas ela tem que ter os 15 anos de contribuição. Então, em apenas, ela tem 9, né? Em apenas 6 anos contribuindo, ou até de repente analisando se ela não tem alguma contribuição em atraso, que vai entrar também como carência, tem que ser feita uma análise cuidadosa disso. Não basta ter a contribuição, tem que também valer como carência esses 15 anos, né? Esse mínimo que ela tem que ter. Então, ela tem que fazer essa análise para fechar esses 15 anos e sim ter a aposentadoria também do INSS. E mais, esses redutores vão reduzindo os valores das aposentadorias, mas quando a aposentadoria é
de um salário mínimo, ela já está no mínimo. Então, ela não sofre a redução. Tá certo. Então, no caso, então é um ótimo negócio para ela ter mais essa aposentadoria do INSS, né? E receber essa aposentadoria do INSS que não terá o redutor como ocorreu nas outras. Então, eu faria, então a pergunta é muito pertinente e é realmente o caminho que ela deve seguir, de buscar agora mais a aposentadoria do INSS. Ou seja, contribuir mais 6 anos para poder se aposentar. se enquadrar no... E aí receber esse salário mínimo também do INSS, melhorando a sua renda, né, que foi prejudicada pela reforma da Previdência. E é só uma dúvida que não está no contexto da pergunta da nossa telespectadora. A decisão que foi a partir da reforma, posso estar enganado, foi a partir da reforma trabalhista de 2017? Ou foi reforma antes? da Previdência de 2019. Sim, é o que ela cita, né? Isso, Emenda Constitucional 103. É o que ela cita, tá. Mas, assim, isso foi a partir do que? A impossibilidade do Estado de pagar, não me parece, como cidadão, algo compreensível. Se eu trabalhei, contribuí, né, e fiz tantos esforços para contribuir, ainda tem depois lá para usufruir, vou ter que passar pela redução. Só uma dúvida, assim, foi uma proposição do Estado a partir do que? Da incapacidade de ele manter o pagamento? Essa reforma da Previdência, inclusive, eu trabalhei muito como advogado, só para Brasília, no ano de 2019, fiz 56 viagens para debater a reforma da Previdência. Caramba. Então, foi um ano tomado por essa luta, e a reforma seria muito pior se nós, sociedade, advocacia, não tivéssemos lutado para que as pessoas não tivessem um prejuízo tão grande. Era bem pior o texto, né? Foi se mudando, mas, na verdade, e hoje, após 6 anos da reforma, nós temos aí uma realidade de que, novamente, o TCU está dizendo, olha, não há condições de pagar as aposentadorias, porque estão com um problema nas contas públicas muito grande, e o primeiro item que eles querem reformar novamente é para reduzir o valor de pago de benefícios e aumentar as contribuições das pessoas. Tem vários fatores, o envelhecimento, quando as pessoas tinham maior capacidade de trabalho, mais jovens, nós não fizemos uma poupança dessa aposentadoria que poderia ajudar no envelhecimento. O governo gastou em outras coisas o dinheiro das aposentadorias e no envelhecimento falta. Então, tem vários fatores e nós já estamos à beira de uma nova reforma da Previdência. Olha, doutor, daria quase que um programa inteiro para tratar de um assunto, ainda mais que tem esse cenário de possibilidade de uma nova reforma 6 anos após. Isso. Portanto, vamos para um outro momento, talvez a gente possa abordar mais esse tema tão importante para as pessoas que estão nesse contexto de aposentadoria. Próxima pergunta também optou por não se identificar, doutor Tiago. A pessoa relata o seguinte, diz na verdade, a pessoa que está recebendo auxílio-doença por invalidez permanente de um salário mínimo perde esse benefício se entrar com ação para aposentadoria, já que contribuiu por mais de 20 anos? Essa pergunta está um pouco confusa, porque ou é auxílio-doença ou é aposentadoria por invalidez. Um benefício é temporário, o outro é permanente. Provavelmente é o benefício que ele se refere de aposentadoria, já que ele fala em perder, né? Sim. Aposentadoria por incapacidade permanente. Então, é alguém que tem aposentadoria por incapacidade permanente, né, e quer cessar esse benefício para depois se aposentar por uma aposentadoria ou por idade, algo assim. Sim. Me parece que é isso, porque ele tem 20 anos de... Sim, de contribuição, né? Então, o que tem que fazer para não perder, digamos assim, o tempo que ele ficou em benefício também como tempo de contribuição? Se o benefício for acidentário, por acidente de trabalho, ele pede para cessar o benefício, para terminar o benefício por invalidez, porque talvez ele queira trabalhar em alguma coisa. Correto. E aquele benefício está impedindo ele de voltar ao mercado. A pessoa se recuperou. Então, ele tem que pedir no INSS e dizer, olha, estou apto, mas não precisa fazer uma contribuição posterior. Mas se não é acidentário, ele deve fazer esse benefício ficar intercalado entre pagamentos para que ele entre como tempo de contribuição junto com o tempo restante dele e ele possa acessar um benefício programável, aposentadoria por idade, tempo de contribuição. Então, ele cessa o benefício, faz o pedido no INSS, faz um pagamento como autônomo ou pega um emprego e faz esse pagamento e somente depois
ele faz o pedido do benefício programável, idade, tempo de contribuição. E aproveita, sim, o tempo que estava em benefício no outro benefício. Tá? Acho que, é claro que ele não, se eu entendi bem a pergunta, é isso, mas ele não pode receber aposentadoria por invalidez, incapacidade permanente, e pegar um emprego, que aí, claro, que ele vai perder, se foi isso o sentido da pergunta, mas eu acho que entendi que ele quer aproveitar para outro benefício. Eu também entendi assim. A próxima questão é da senhora Neila. Se eu puder pagar o INSS durante 15 anos para me aposentar sobre um salário mínimo, o melhor é pagar como autônomo ou abrir uma MEI? Sou professora e depois de me aposentar pretendo dar aulas particulares. Certo, isso é uma escolha. Bom, a aposentadoria vai ser para um salário mínimo. O autônomo, ele vai pagar 20% a alíquota. O MEI paga uma alíquota de 5%. Né? Mas, como autônomo, se a aposentadoria por idade, ela pode ser reduzida e ia pagar a alíquota de 11%. Então, ficaria uma diferença, como é só aposentadoria por idade, entre 11% e os 5% do mês, 6% nessa contribuição. Se ela for ser microempreendedora individual, com aulas particulares, com esse fundamento dessa empresa, tem que ver o custo também contábil, de contador, só ela mesma vai fazer os cálculos para as guias, ela vai pedir Então, por que uma diferença de 6% entre os 11% simplesmente pagando a contribuição para a aposentadoria por idade ou 5% do MEI? Então, são parecidos, ela pode fazer essa escolha conforme os demais custos da atividade. Seria importante para ela, então, procurar uma orientação, porque não é algo para quem é absolutamente não entendido no tema, fazer essa construção para poder ter orientação. Né? Nesse caso, ela poderia buscar uma orientação, fazer esses cálculos e ver o que vai ser mais vantajoso contabilmente. E isso, por exemplo, se leva muito tempo ou é algo fácil assim, para orientação? É algo fácil para orientação e, nesse caso, dela pode ser um contador ou um advogado previdenciarista, tanto faz. Né? Correto. A próxima pergunta também optou por não se identificar. Tenho 61 anos e estou pensando em me aposentar. Na última empresa, eu trabalho há 17 anos. Iniciei como auxiliar de serviços gerais e estou no cargo de porteiro há 2 anos. Como faço a atualização de aposentadoria, principalmente na questão sobre documentos? Bom, em primeiro lugar, acho que ele não disse o nome, né? Mas como ele falou porteiro, eu acredito que seja um homem. Então, a aposentadoria, regra geral, 65 anos e 15 de contribuição mínima. Ele, pelo que ele relatou, ele teria que primeiro fazer uma consulta com um advogado previdenciarista, ver quanto tempo ele tem fora dessa última empresa que ele ficou 17 anos. Sim. Segundo, porteiro não é uma atividade especial, porque ele falou assim, recolher documentos, etc. e tal, dá a entender que ele está tentando esse tempo como especial. E porteiro não. Somente o segurança do prédio é um tempo que se discute a especialidade, a portaria não. O tribunal tem feito essa distinção. Então, primeiro passo, ele vai até um advogado previdenciarista com os documentos, carteira de trabalho e a senha do meu INSS para verificar, fazer o diagnóstico. Tá certo. Diagnóstico, quanto tempo ele tem, para depois seguir quais planos de aposentadoria ele vai seguir. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo e já voltamos aqui tratando do direito previdenciário com o Dr. Tiago Kidrick. Aguarde aí. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Hoje estamos tratando do direito previdenciário, recebendo aqui o Dr. Tiago Kidrick. Se você tiver dúvidas ou questionamentos nessa área do direito ou em outras, é muito fácil. Mande um WhatsApp para o nosso número 51 985 946 773 ou, se preferir, para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. A próxima pergunta, Dr. Tiago, é da telespectadora Pet. Por quanto tempo uma viúva tem direito de receber pensão por morte? Pensão por morte não é mais para a vida toda, para todas as pessoas. A viúva tem que ter 45 anos de idade ou mais para ela ficar
permanente, por exemplo. Então, tem uma tabela com as idades. Por exemplo, 22 anos é o início dessa tabela, fica um tempinho e para a pensão. 45 anos para cima é que é o valor, o benefício até para o resto da vida. E então, tem 45 anos. Isso a pessoa pode ir no portal do INSS e lá está a tabela, Está é lá a fácil? tabela com as idades. Olha, 22, até chegar nos 45. 45 para cima, aí se presume que a pessoa, né, não tem essas condições de reestruturação das suas rotinas de trabalho e fica para sempre a pensão. Então, acabou aquela coisa da pessoa novinha casar com muito velho e todo mundo falou, é para dar pensão. Sim, vai dar. Então, isso foi na reforma das pensões que ocorreu antes mesmo da reforma da Previdência, alguns anos antes. E o tempo de contribuição da pessoa, né, da qual aquele será beneficiado ou beneficiada, interfere nisso? Por exemplo, a pessoa que faleceu tinha 15 anos de contribuição, a pensão é um direito automático da viúva? Basta ter a qualidade de segurado. A pessoa pode ter um acidente, falecer e está recém começando o emprego. Sim. Ele vai deixar a pensão para os seus dependentes. Mas a pensão para a companheira a pessoa tem que ter 2 anos de convivência. Isso está na lei para ter direito também à pensão. Tem que estar com aquela pessoa 2 anos, agora tem essas idades, né? Então eles restringiram um pouco. Mas o tempo de contribuição daquele que faleceu não interfere? Mas o tempo não, porque a pensão pode ser algo imprevisível, então o legislador tem essa compreensão de que pode ser uma pessoa jovem que está contribuindo há pouco tempo e tem uma infelicidade e tem lá seus filhos pequenos, esposa, e tem que deixar a pensão. Correto. Próxima pergunta é do telespectador Pedro. Faz 1 ano que estou desempregado e agora fiquei doente. Eu ainda posso pedir auxílio doença? Exatamente 12 meses é o período de graça para poder pedir manter a qualidade segurada e pedir o auxílio doença. Então, em princípio, ele está no limite, mas se ele tem um número grande de contribuições, ele ganha mais 1 ano nesse período de graça, pode chegar a 2. E se ele foi demitido, ele ganha mais 1 ano. Se foi demissão, se ele não pediu a saída do emprego. Então, ele pode chegar até esses 3 anos, e se ele está chegando nos 12 meses e não tem essas outras medidas, ele tem que pedir logo esse auxílio doença ou comprovar que a doença ocorreu antes dele sair fora do período de graça, ou seja, dele perder a qualidade de segurado. Então, na verdade, só para, no caso, ficar claro para o perguntador, tá? Ele está 1 ano desempregado, né, e ele ficou doente, pelo que eu entendi da pergunta, né, durante esse período. Tá? E aí ele tem que comprovar que... Sim. Como é que ele comprova? O fato gerador é a doença. Comprova como? Tem que ser um laudo médico? Ele pode ter sido hospitalizado, ter um atestado, né? Ele comprova. E ele está 12 meses é exatamente o mínimo do período de graça de quem vinha contribuindo. Ele mantém a qualidade por 12. Tá. Então, ele tem que fazer essa comprovação ou essas hipóteses. Se ele foi demitido, ele ganha mais 12 meses. Então, ele não precisaria nem fazer esse esforço de comprovar que foi um pouco antes a doença dele. Ou também, se ele tem um número grande de contribuições, amplia mais 12 meses. Tá certo. Próxima pergunta é do nosso telespectador Cássio. Sou funcionário público e gostaria de saber se é possível eu contribuir como autônomo para também me aposentar pelo INSS. Queria ter uma aposentadoria melhor, relata aqui o Cássio. Certo. Os contribuintes obrigatórios podem contribuir, mesmo sendo funcionário público, porque é uma obrigação, né? O que não é permitido é contribuir de forma facultativa, estando vinculado no RPPS. Então, ele faz alguma atividade, contribui com essa atividade obrigatória, como o autônomo é contribuinte obrigatório, né? Tendo prova da sua atividade, para depois ter as 2 aposentadorias. Correto. Só para lembrar aos nossos telespectadores e telespectadoras que se você tiver alguma dúvida ou questionamento, é muito fácil. Você envia para o nosso canal de WhatsApp, que é o 51985946773, ou então, se preferir, pelo nosso e-mail, consumidoremPauta@tve.com.br. No programa de hoje estamos tratando do direito previdenciário com o Dr. Tiago Kidrick.
A próxima pergunta, tá, é da nossa telespectadora Marisa. Estou para ganhar o meu primeiro filho e gostaria de saber o seguinte: a concessão do auxílio maternidade é automático após eu ganhar o bebê? O que eu tenho que encaminhar ou eu tenho que encaminhar a solicitação? Pergunta a Marisa. Certo. Se ela é empregada, trabalha para uma empresa, a empresa que geralmente encaminha o pedido de salário maternidade, né? É feita uma compensação e ela continua recebendo de forma automática. Quando é uma empresa, é a empresa que tem que pedir, né? E se a empresa não pedir, ela vai notar porque não vai estar recebendo, né? E aí ela pode acessar tanto a empresa quanto fazer o pedido no INSS. Mas se ela é contribuinte individual, ela tem que fazer o pedido junto ao INSS. Ela pode entrar no meu INSS lá Sim. e coloca ali se ela está pedindo depois do nascimento do filho ou se está pedindo antes, ela coloca os documentos que estão ali no catálogo do INSS e ela mesma pede. Contribuinte individual, ela mesma pede. A empresa faz a solicitação de forma bem tranquila. Perfeito. Antes da próxima questão, eu vou lembrar para todos vocês que é muito fácil você assistir todos os programas Consumidor em Pauta indo para o YouTube, lá no canal da TVE. Estão todos os programas anteriores a esse e você pode, no seu momento mais oportuno, mais prático, acessar via o seu celular o canal no YouTube e assistir todos os programas que trazem explicações nas mais variadas áreas do direito. Vale a pena você conferir. A próxima pergunta, Dr. Tiago, é da senhora Giza. Fiquei 2 anos sem contribuir para o INSS, mesmo estando trabalhando como autônomo. Posso pagar esse tempo agora? Sim, principalmente se ela tem a inscrição como autônoma e deixou de pagar e está em atraso, essa contribuição é só ela pagar porque são os últimos 2 anos. Também ela poderia pensar se vai valer a pena ela pagar, conforme está a situação previdenciária dela, esses juros e correção dessas contribuições, né, fazendo um estudo. Vale a pena ela pagar isso em atraso? O que ela está focando lá na frente? Né? Então, se ela está inscrita, é muito tranquilo, pode pagar. Se ela tomar essa decisão, vai no próprio sistema e paga, né, gera guia e paga. Se ela não está inscrita, ela comprova a atividade perante o INSS para gerar as guias e fazer o pagamento, se for a opção que vai melhor atender às necessidades dela. Tá. E esse pagamento, ele é parcelado? Ou seja, eu tenho lá, nesse período, por exemplo, dos 2 anos sem contribuição, eu tenho lá R$5.000 a pagar. Eu tenho a opção de dizer, eu quero pagar em 24 vezes, eu quero pagar em 12 vezes, eu quero pagar em 48 vezes, ou é um processo automático que o sistema do INSS vai gerar o parcelamento? O sistema vai gerar a guia total. Ah, total. E quando tem refis, eles têm modalidades de parcelamento, mas atualmente nós estamos gerando as guias no valor total para pagar, fazer o pagamento. Isso é importante, porque daqui a pouco a pessoa, eu devo lá 5.000, aí eu não tenho 5.000, né? Mas, enfim, obrigado aí por esse esclarecimento adicional, Dr. Tiago. A próxima questão é do nosso telespectador Ernesto. Estou recebendo o auxílio-desemprego. Como fica a minha situação junto à Previdência? Pergunta, posso contribuir para o INSS recebendo esse auxílio? Quando a pessoa está recebendo seguro-desemprego, ela está recebendo um valor para proteger aquele momento que ela está sem receber o seu salário, né? É uma proteção do salário. Ela pegar uma parte deste valor, né, para contribuir para o INSS, ela pode até fazer isso como facultativo. Mas, de novo, eu venho na questão, conforme com o planejamento financeiro e previdenciário dela. Se ela pegar um outro emprego, ou se ela pagar o INSS como obrigatório, vai cessar o seguro-desemprego. Só ela pode pagar só como facultativo, porque senão o sistema cruza ele está trabalhando de novo, então cessa o seguro-desemprego. Então, qual o planejamento dele para a aposentadoria? Para ele desejar fazer isso? Isso é a pergunta que deve ser feita antes, de pegar uma parte dessa renda que ele está sem emprego, é precário, né? Sim. Para fazer contribuição previdenciária como facultativo. Vale a pena ou não? Tem que analisar a situação previdenciária dele. Só pode fazer, então, como facultativo. Isso. E esse período do auxílio-desemprego, ele vai depender do caso específico ou a regra limite, aí depois ele pode
eu voltar a contribuir, doutor? Depois cessam as contribuições dessa ajuda, que é esse seguro para a situação de desemprego, e ele, se não tiver empregado, aí ele passa a contribuir normalmente sem perder o benefício. Muito obrigado, doutor Tiago Kedrick, pelos esclarecimentos em um tema tão importante que é o direito previdenciário. O Consumidor em Pauta fica por aqui, esperamos você na próxima edição e um bom fim de semana a todos. Até lá!